A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. César, agora pela manhã, tá? Eu vou pedir para a gente rodar esse áudio aí, tá? Nós vamos ter que rodar, a produção vai ter que mandar esse áudio, já mandei aí para a produção, até para a gente poder, a conversa com o nosso entrevistado agora, nós vamos ter 2 entrevistados de peso, mais uma vez, aqui no programa, tá? Em seguida vai conversar conosco o filósofo, professor de filosofia, um dos grandes filósofos brasileiros, autor de vários livros, professor Denis Rosenfield. Em seguida, já está conectado e vai conversar conosco. E depois do professor Denis Rosenfield, o jornalista Felipe Moura Brasil vai conversar conosco aqui no 90 Minutos. Então, fiquem ligados porque o programa promete. Mas hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro, lá, naquela paradinha que ele dá para conversar com as pessoas, com os apoiadores, ele teve uma surpresa desagradável, viu? Uma apoiadora dele abriu um cartazete onde se podia ler 38 mil mortos, né? E ela cobrou responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e disse que o presidente Bolsonaro traiu a população. Isso foi agora de manhã. E aí, quando ela falou que o presidente tinha traído, o pessoal que estava em volta, que isso, que está dizendo? E o presidente virou as costas e foi embora, mas ele ouviu isto de uma apoiadora lá na frente do palácio, naquele cercadinho onde ficam as pessoas. E que a imprensa não tem mais ido, né? Porque em determinado momento passou a ser arriscado para os profissionais estarem ali, serem hostilizados, né? Sim. Serem hostilizados. Profissional de imprensa, goste ou não, ele não pode ser hostilizado, né? Não pode. Da maneira como estava sendo por um monte de gente ali. Daqui a pouco, sabe que tem os malucos aí, agridem, né? Olha aqui, ó, mesmo que você não goste dos veículos e a gente sabe que tem profissionais de imprensa que distorcem essas coisas, a gente sabe disso, tá? Não pode, tem que respeitar os profissionais, aqueles que estão na ponta. O repórter, o jornalista, o cara é um trabalhador, o cara é um colega que está ali. Eu sei porque eu já vivi isso, César. Na época do PT, eu já contei isso. Eu fui muito assediado moralmente quando eu fazia reportagens contrárias ao PT, quando eu estava na linha de frente da reportagem, né, lá nos anos 90. E isso é terrível para o trabalho do repórter, do jornalista. Isso é terrível. O professor Denis Rosenfield, grande filósofo, está conosco. Está aí. E aí, professor Denis, bom dia, bem-vindo. Bom dia, rapaz. Há quanto tempo não falo contigo? É verdade, faz tempo. Hã? Também. O áudio está pronto, o Roque faz sinal. Então vou pedir licença mais uns 30 segundinhos aí para o professor Denis Rosenfield. Vamos ouvir esta apoiadora do presidente que cobrou e criticou o presidente lá na frente do palácio. Vamos ouvir. Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, presidente. Obrigado pela honra aí. Bolsonaro, somos aqui do Transporte Escolar de Campo Grande. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu estou fazendo cartazes só com números para o senhor ver, porque realmente assim, não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu tenho o senhor, eu fiz campanha para o senhor. Acho até que o senhor me conhece. Eu vi meus vídeos aqui, tem um canal no YouTube, Cris da Máquina, vamos vir aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor fala...
Vocês falam do mais dessa? Presidente, a população está vendo, senhor. Isso não. Pública, Jair Messias Bolsonaro. Tá aí a apoiadora do presidente, que diz que votou, fez campanha, diz que o presidente traiu a população. Dela, aí, né? deu o nome, disse que estava com uma delegação, e claro, ela foi meio que, né, um início de vai ali dos apoiadores. O presidente, quem vê a imagem, vê que quando o presidente ouve isso, ele vira as costas e vai embora com os seguranças. O que acha disso, hein, professor, filósofo Denis Rosenfield? Eu acho que a indignação moral dessa mulher, dessa senhora, eu acho que deveria ser compartilhada por todos nós, gente. A irresponsabilidade do presidente é uma coisa, eu diria, impensável apenas, simplesmente, entende? Quer dizer, não era uma gripezinha? Ou seja, a gripezinha hoje nós temos 38 mil mortes de um presidente que se ausenta da cena sanitária e vive criando confronto a todo momento. Ou seja, agora a última ação dele foi omitir os dados, ou seja, isso é, os estanilistas não faziam melhor do que isso, entende? Ou seja, é apagamento das imagens, o apagamento das estatísticas. Eu te confesso, estou estarrecido como ser moral, como pensador. Isso não me causa problema, porque isso é um caminho ao autoritarismo muito claro. Já tivemos várias experiências desse tipo no passado. Mas a questão moral que essa mulher coloca, eu acho que ela é absolutamente fundamental. Ou seja, o presidente se ausentou, criou uma briga imaginária com a oposição, os meios de comunicação, a Organização Mundial da Saúde e por aí vai, e se recusa a enfrentar um inimigo real, não um inimigo demagógico ou ficcional dele. É o coronavírus, que exige medidas concretas. O Brasil é um escândalo. Nós não temos testagem, não temos orientação do Ministério da Saúde a partir da saída do ministro Mandetta. Temos hoje um militar que assumiu da área de logística, que não tem a qualificação para conduzir o Ministério da Saúde, precisamente, que se prestou, inclusive, a esse último jogo de supressão das estatísticas do próprio presidente. Nós temos invenção de medicamentos como a cloroquina e derivados que não passaram por nenhum teste científico válido, e parece que o presidente continua brincando com isso aí. Brincando com o quê? Meu Deus, com a morte dos brasileiros, com os cadáveres se acumulando, com os cemitérios que não dão conta. Eu te confesso, Diego, e você sabe que eu votei no presidente Bolsonaro e estou igualmente decepcionado com ele. Contigo, eu fiz o combate de frente também contra o PT, também tive esse tipo de abuso que você coloca muito bem. Agora, não posso, de forma alguma, por ter feito uma coisa, agora me contradizer em relação a mim mesmo. Eu defendo a democracia. E nós estamos hoje vivendo um regime, uma tentativa de um regime de extrema-direita, com uma ideologia de extrema-direita. Veja bem, não estou dizendo de direita, estou dizendo de extrema-direita, que se distingue da direita conservadora e da direita liberal, e agora estamos ressuscitando a extrema-esquerda com a Antifa. Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter enfrentamento de rua entre o grupo da Sarah Winter e os bolsonaristas, e a Antifa, a extrema-esquerda e o pessoal, eventualmente, com apoio ou não do PT. Né? Ou seja, o cenário é ruim. Para quem não conhece o professor Denis Rosenfield, o senhor foi, porque tem pessoas que podem eventualmente não conhecer o seu currículo. O professor tem aí os seus estudos, o seu doutorado, tal, na Sorbonne, em Paris, e na França, melhor dizendo, e aí me lembro muito bem, durante o governo de Olívio Dutra, o filósofo, professor Denis Rosenfield, foi um dos líderes de um movimento contra o PT no Rio Grande do Sul. Então, estou dizendo isso antes que lhe chamem de comunista, viu, professor Denis? Obrigado. Mas agora, nós temos uma situação que os bolsonaristas consideram qualquer pessoa que critique o Divino é comunista, tu entende? Daqui a pouco o Moro é comunista, o Bebiano é comunista, o Santos Cruz é comunista, quer dizer, é
brincadeira isso aí. Eu queria professor Denis, de montar aqui um contraponto. Não um contraponto em cima das políticas, mas sobretudo do nível da nossa discussão. Vocês não acham que a gente está entrando numa linha de discutir puramente ideologia? Eu tenho desconfiado de toda e qualquer manifestação que vem, por exemplo, desses episódios, como esse que aconteceu hoje pela manhã, relacionado a essa senhora que fez uma crítica ao presidente. Nós não estamos deixando a discussão muito rasa? Não, eu acho que nós estamos simplesmente, no caso dessa mulher, primeiro, é a indignação moral, e acho que nós estamos levando a outro nível de pensamento, não é o raso. O raso é o que o presidente Bolsonaro faz todo o tempo, ou seja, terraplanar qualquer divergência, terraplanar qualquer crítica e, portanto, está baseado na sua concepção de terraplanagem do planeta. Ou seja, o que nós temos aí não é pensamento, é ausência de pensamento. E os que se indignam estão precisamente, no meu entender, desculpa a minha veemência, porque essa questão da pandemia, eu acho que ela está mostrando claramente uma irresponsabilidade. O Brasil agora está passando a curva de todos, linha reta para cima, entre os maiores focos do coronavírus no mundo, e o presidente continua brincando. Ou seja, eu acho que não dá mais, entende? E se o Brasil continuar assim, nós vamos ter 2 anos e meio de sufoco e do Brasil indo para o buraco. Eu acho que é o momento de voltar ao diálogo e ao bom senso. E o presidente também voltar à moderação, ou melhor, ser moderado, porque no caso não tem voto, porque nunca foi moderado. Mas ele teria que ter uma política moderada para o Brasil, pelo menos, poder enfrentar essa pandemia, poder enfrentar a crise econômica e enfrentar essa crise política que está passando por todos os lados. Entende? E quando eu tomo essa questão que eu estou dizendo de distinguir extrema-direita, direita conservadora e direita liberal, a minha preocupação é precisamente de estabelecer uma distinção analítica que está sendo perdida. Porque os bolsonaristas dizem o seguinte: não, nós somos a direita, defendemos a direita. Não, nós somos a distinção. Eu fiz um artigo sobre isso no Estadão algumas semanas atrás, que depois se tornou um pouco moeda corrente de alguns comentários e de algumas análises. A extrema-direita é esse chavismo de sinal trocado que nós estamos atualmente vivendo. Ou seja, tentativa de dissolução das instituições, a política de confronto entre amigo e inimigo, que é uma distinção que foi elaborada por um teórico do nazismo de nome Carl Schmitt, a tentativa de desqualificação, se não de destruição de outro, o sufocamento, a tentativa de sufocamento das liberdades, que são os diferentes ataques aos meios de comunicação. Você se referiu a um momento, precisamente, de jornalistas sendo agredidos, e o surgimento desses movimentos, primeiro digitais, e agora de extrema-direita nas ruas, entende? E, ao mesmo tempo, nós temos os valores conservadores, que são os valores da família, que são defendidos pelos evangélicos, são defendidos pelos militares, são defendidos por determinados setores do judiciário, que correspondem aos valores da ordem pública, por exemplo, da legalidade, mas é contra a instabilidade e a insegurança. Isso quer dizer, a direita conservadora inglesa, por exemplo, está baseada no quê? Na instabilidade institucional, na preservação das tradições, na preservação dos valores. E uma direita liberal no Brasil, que infelizmente não está conseguindo se afirmar e que aparece apenas no ponto de vista, no enfoque econômico, que é o enfoque do ministro Guedes, que agora não tem o que dizer em relação a essa crise econômica. Ou seja, esse tipo de liberalismo representado também pelo ministro da Economia está mostrando seus limites. Não significa os limites do liberalismo, porque você pode ter um outro tipo de liberalismo, como é um liberalismo, por exemplo, do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, né, com sensibilidade social e aceitando gastos extras, sempre e quando controlados, por um período determinado e muito bem direcionados para determinadas atividades. Desculpe, César, um pouco essa minha veemência, se eu eventualmente tenha passado um pouco... Claro que não. Mas a situação, acho, do Brasil é uma situação limite, entende? A minha indagação, na verdade, até dentro dessa reflexão, é que me parece que a gente está discutindo muito as narrativas
e tratando poucos fatos de uma maneira geral. Me parece agora, por exemplo, que a gente vai discutir muito a forma de comunicação de um ou outro segmento e esquece de entender o que está acontecendo por baixo disso. Não, totalmente de acordo. Mas a minha indignação foi também em relação não em relação a você, em relação ao presidente, pela essa fala dessa senhora, é que 38 mil mortos não constituem uma narrativa, entende? Sim. Do ponto de vista ideológico, é uma linguagem dos fatos. Sim, sim. E essa linguagem dos fatos é aterradora e não se pode, digamos, combater essa linguagem dos fatos com uma ideologia que minimiza a mortandade de 38 mil brasileiros. Entende? Vai chegar a 80, vai chegar a 100 provavelmente, entende? Mas isso aí é uma catástrofe. O que eu acho, e eu gostaria de lhe ouvir, assim, enquanto professor Denis Rosenfeld, enquanto filósofo, alguém que vê as coisas profundamente. O senhor foi um apoiador, o senhor mesmo revelou aqui que o senhor foi um apoiador, votou no presidente Bolsonaro. Olha, apoiei ele meses antes dele ser um candidato viável. Para você ter ideia, eu cheguei a fazer a aposta, eu vou omitir o nome, com um grande publicitário brasileiro. Ele diz, Denis, eu sou contra o Bolsonaro, você contra o Bolsonaro, vai perder a eleição. Ele diz, vamos fazer uma aposta então. Eu nem vou apostar contigo, com você, porque é de São Paulo, com você, de que o Bolsonaro vai ganhar. Eu vou apostar com você, isso 6 meses antes da eleição, entre 4 e 6 meses antes da eleição. Eu vou apostar com você que o Geraldo Alckmin não vai para o segundo turno. Todo mundo queria apostar comigo. Ganhei com vários que quiseram apostar, ninguém me pagou, entende? Se o senhor apostou vinhos, a sua adega está explodindo agora. Não pagaram, Diego. Claro. Não pagaram. Bom, mas, professor, o que a gente nota é o seguinte, quer dizer, existe uma corrente dos apoiadores mais radicalizados que não aceita nenhuma crítica. O senhor mesmo disse, nenhuma crítica ao presidente. Agora tem gente dizendo que essa mulher, essa senhora que foi lá, ela provavelmente era uma infiltrada, porque o verdadeiro bolsonarista jamais falaria o que ela falou. Ou seja, a partir do momento que a pessoa faz uma crítica, há uma tentativa de despersonalização da pessoa. A pessoa não presta mais, não vale mais. O senhor estudou muito isso, e isso tem muito a ver com processos totalitários apoiados por massas ao longo da história. Se a gente vai buscar exemplos na história, a gente vê que nenhum processo totalitário se estabeleceu sem apoio de setores importantes da sociedade, tá? Claro. Então, isso é uma coisa importante, eu acho, da gente ressaltar. Mas o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, tem o argumento de que tem muita coisa boa acontecendo no governo. Eu, por exemplo, e o César aqui, no primeiro ano, nós elogiamos muito os ministérios do presidente, ministérios técnicos, né? Sobretudo, assim, majoritariamente técnicos. A redução dos ministérios, tá? A redução de CCs, a tentativa de fazer uma política sem se entregar para a banda podre do Congresso, para o Centrão, que nós estamos vendo, assim, duas figuras técnicas de primeira ordem, o juiz Sérgio Moro e o ministro Mandetta já foram embora. O governo, o presidente agora se entregou ao Centrão de corpo e alma, quer dizer, o Roberto Jefferson agora virou o fiador moral do presidente da República, o que é uma doideira, uma loucura, né? Quer dizer, é uma doideira. Não, e até vou lhe dizer o seguinte, se alguém dissesse o Valdemar da Costa Neto dando as cartas aí também, né? Tem aquele, bom, enfim, tem vários, né? O fato é que é o seguinte, se a gente dissesse isso 6 meses antes da eleição, ninguém acreditaria. Eu não acreditaria, o senhor não acreditaria que isso seria possível. Por que é que houve essa mudança, essa degradação tão grande da imagem do governo em relação a muita gente que apoiava? Porque só não vê quem não quer, que o desembarque dos apoiadores do governo está se dando num nível muito grande. Vão ficar... Eu não sei qual é a sua perspectiva, o que o senhor projeta, 20%, 30% de apoio, eu não sei. Eu acho que já está em 25%. Está de 30% caindo para 25%. Sim. O problema é se nós chegarmos a 10 ou 15, aí tem impeachment, tá?
Se ele conseguisse manter entre 25, não. Ou seja, nós estamos assim que funciona. É assim que funciona. E o que precisaria fazer, professor? Como? Para não cair, porque existe uma tendência forte de queda da popularidade dele. O que fazer para não acontecer isso? Eu acho que você tem razão, tem uma tendência forte de queda. O que eu gostaria, tanto que foi meu artigo do Estadão de ontem, eu procurei ser equilibrado, e algumas pessoas, aliás, importantes, escreveram dizendo o seguinte, muito equilibrado, no sentido de equilibrado e sensato, tentei pegar os dois lados, tanto pela extrema esquerda quanto pela extrema direita. A questão é o seguinte, o que seria desejável, entende? Não sei se o presidente vai conseguir fazer isso. O que seria desejável, primeiro, que o presidente adotasse uma política de diálogo e de cooperação, certo? Sim. Isso é absolutamente central. O poder legislativo, o poder judiciário, em particular o Supremo, é a divisão de poderes que deve ser respeitada, tá? Tem, eventualmente, excessos de um lado e de outro. O Supremo, às vezes, é demasiadamente intervencionista, reconheço isso também, mas isso faz um pouco parte do jogo, vamos dizer dessa maneira, tá? Por mais que a gente possa discordar de uma posição ou de outra. O que seria desejável é que o presidente abandonasse a política do confronto. O grande responsável da atual situação é o presidente Bolsonaro, ou seja, pela sua política do confronto. Eu, quando comecei a pensar essa questão aí, como diz o Diego, como intelectual, eu fui ler Carl Schmitt, entende? Eu queria saber o que estava acontecendo. Hoje todo mundo utiliza a distinção amigo e inimigo. Desculpe, foi um artigo meu também no Estadão que a introduziu. Por quê? Porque eu fui entender o que estava passando. E o Carl Schmitt escreve isso em 1933, corresponde à época até de o ano de conquista do poder por Hitler. E depois, em 1934, ele consuma, democraticamente, diga-se de passagem, ele consuma sua tomada de poder após a morte do presidente Hindenburg. Tá? Primeiro se torna chanceler, depois acumula chanceler, a posição de chanceler, chefe de governo e também de chefe de Estado. Bom, sob a República de Weimar, o estertor da República de Weimar. Então, eu fui entender essa distinção. Ao entender essa distinção, para mim ficou claro que ele ia sempre manter essa política de confronto. Quer dizer, a partir desse momento, eu não me equivoquei em nenhum tipo de análise, porque ele permanece. Ou seja, ele teria que abandonar essa concepção da política. Esse é o ponto. E se converter, acho difícil, mas esse a uma política democrática. O que ele está hoje percebendo? Ele está percebendo que ele está completamente isolado. Como isso está se dando? Ele perdeu o apoio dos setores, essa mulher que votou nele, eu que votei nele, e ele está perdendo o apoio, vamos dizer, dos setores liberais. Esses são cada vez mais contra ele, certo? Por quê? Pela falta dos costumes, que os liberais não necessariamente apoiam, e por uma política econômica que não está mostrando nenhum resultado. Não tivemos nenhuma privatização importante no primeiro ano, tivemos a reforma da Previdência que já estava madura e já vinha do governo Temer, e por aí acabou, né? Nem projeto de reforma tributária, nem projeto de reforma administrativa, nem projeto de reforma política, foi sequer enviado ao Congresso Nacional. Então nós estamos numa situação em que o presidente se isola. E ele está cada vez mais agindo sob o modo, eu chamo, sobrevivência. O presidente age sob o modo sobrevivência. O que é o acordo com o Centrão, apesar de toda a sua narrativa política? É um acordo de sobrevivência. Vocês me deem 200 votos e eu entrego para vocês o que vocês quiserem. Banco do Nordeste, Codevasf, Funasa e por aí afora. Eu faço esse acordo porque eu preciso de 200 votos. Isso não é um acordo de governabilidade. Isso é um acordo de sobrevivência. Governabilidade significa que você vai realizar um projeto de governo. Significa que você vai ter propostas que serão levadas adiante. Reformas às quais serão dadas prosseguimento. Não temos nada disso. Agora, ele deveria passar do modo sobrevivência para o modo governabilidade. Entre outros fatos, o que ele deveria fazer é o seguinte: deveria afastar os ministros mais ideológicos. Ou seja, deveria afastar o ministro de Relações Exteriores, que se subordina ao Trump e briga todo o tempo com a China, que é o nosso maior parceiro comercial hoje.
O ministro Weintraub, que só fala contra a China também, e vive criando problemas políticos, não cuida dos problemas da educação, e o ministro Ricardo Salles, que iniciou com uma boa pauta de defesa do ambientalismo brasileiro, que é preservacionista, etc., e partiu para o confronto, porque adotou a pauta bolsonarista. Quer dizer, nem o Brasil consegue mostrar o quanto de preservação ele faz pelo exercício do confronto. Ou seja, se nós tivermos uma reforma ministerial nesse sentido, trazendo pessoas competentes, não adianta entregar para políticos incompetentes. Ou então entrega para políticos competentes. Ou seja, se nós fizermos isso, ele termina o mandato bem. Tá? Pode até vir a pautar uma reeleição. Pode até aproveitar e fazer o Corona Voucher, que é o Bolsa Família do bolsonarismo, para captar e capturar os votos petistas no Nordeste. Aí ele redesenha nos próximos 2 anos. Agora, se ele ficar só sobre o modo de sobrevivência e o modo de confronto, nós vamos ter um impasse que vai se arrastar. E no impasse tudo é possível. Uhum. Professor Denis Rosenfeld, o senhor escreveu recentemente um artigo no qual o senhor diz nesse artigo que o Brasil não aguenta mais 2 anos e meio de Bolsonaro. O senhor está se referindo a este Bolsonaro se ele não mudar, correto? Exatamente. Isso. Bom, mas e pelo que o senhor conhece do presidente, pelo que o senhor está vendo do governo, quais são as chances reais de ele mudar? As chances reais dele mudar são o seguinte, as chances reais, tá? Tem de um lado tem uma parte que, segundo os meus interlocutores, está sendo cada vez mais impossível. Uma condição seria ele afastar os filhos, certo? Mas existe uma simbiose de ordem até paranoica entre ele e os filhos, tá? É difícil romper isso aí. Eles têm, assim, um eu coletivo que enxerga o eu coletivo, que enxerga o outro sob a forma da ameaça e do perigo. Bom, eles teriam que reduzir a sua influência, deveriam ter ingerência sobre ministérios importantes, entre os quais alguns que eu assinalei prejudicam a imagem do país. Quem é que vai, César e Diego, quem é que vai investir no Brasil do exterior? Capital não falta no exterior. Não vou investir no país de malucos. Com uma pandemia de 38 mil pessoas mortas, enquanto ao lado galgando a 80 mil pessoas com o presidente brincando. Então não vem investimento. Amanhã, depois do nosso agronegócio, que é o carro-chefe da economia, o que acontecerá? Ele vai ter restrições sanitárias e ambientalistas, que vão favorecer os competidores internacionais do Brasil. Então, o que ele deve fazer? Então, você me pergunta, qual é que seriam as condições disso? As condições disso, eu acho o seguinte, ele tem hoje duas sustentações do ponto de vista político, tá? As Forças Armadas, em particular o Exército e os evangélicos, tá? Do ponto de vista da correlação de forças no mundo, ele tem as polícias militares estaduais e os caminhoneiros, que são sempre favorecidos nas suas pautas corporativas. Vocês podem observar isso. Aumentos por policiais militares, caminhoneiros, a questão do frete, preço do diesel e outras medidas e por aí vai, tá? Bom, se o Exército, em particular, retirar o seu apoio, ele é obrigado a repensar. Se os evangélicos retirarem o seu apoio, ele é obrigado a repensar. Então, eu acho que ele está sob um modo de sobrevivência. O que lhe garante o modo de sobrevivência? O Exército e os evangélicos. Qualquer um desses atores, se retirarem o seu apoio, nós podemos ter a moderação nos próximos 2 anos e meio. Diego, dentro dessa linha, me parece que existe uma técnica na comunicação, que é uma comunicação de rompimento, destrutivo, e que isso está separando o país. É claro que a gente fala desses 25% de popularidade, 30% de popularidade, que são seguidores do presidente, mas a gente não pode abrir mão também de que isso quando existe essa dualidade, existe uma separação.
E na separação é muito difícil que a gente consiga construir algo que seja, que consiga conciliar forças, como, por exemplo, essa sugestão do senhor, professor. Como é que a gente pode ver até que ponto isso passa a ser um grande problema, terrível problema, a ponto de buscarem a saída do presidente, ou que isso apenas fortalece essa narrativa do presidente? Não, o ponto é o seguinte, você tem totalmente razão, César. Eu deveria ter referido a um outro ponto, mas isso é de opinião pública, que é o seguinte, ele conta ainda com um apoio, digamos, nas redes sociais bastante grande, certo? Sim. Embora cada vez fique mais claro que esse apoio nas redes sociais, em boa parte, é feito por robôs, tá? Tem mais ou menos 50% aí de robôs. Agora, você não tem impeachment de presidente da República com um apoio entre 25% e 30% da população e ainda tem o apoio dos caminhoneiros e das polícias estaduais, né? Uhum. Fica muito difícil o processo de impeachment, nesse sentido. Para que houvesse o processo de impeachment, seria necessário que caísse esse apoio nas redes sociais. Sim. E esse apoio está ocorrendo já, tanto que aparece lá, ele estava 35, foi para 30, alguns já estão dando 25. Se nós, repito, chegarmos a 15%, eu acho que tudo tem que ser repensado. O que ele faz? Sim. Ele quer manter exatamente esses 25% para 30%. Agora, quando ocorre um fato como o dessa senhora hoje, no Palácio da Alvorada, que era uma ex-bolsonarista, e, digamos, fala dessa maneira, apresenta um cartaz dessa maneira, mostra precisamente que essa base dos 25 e 30 está sendo corroída. Qual é que foi a reação dele? Deu as costas e foi embora, né? Muito bem, professor, filósofo, doutor em Sorbonne, Denis Lehrer Rosenfield, sempre uma satisfação conversar com o amigo. Vamos ver se falamos mais vezes aí para frente, hein, professor? Tá bom, combinado. Eu quase o aceitei em relação à nossa longa amizade. Valeu. Maravilha. Muito obrigado, professor. Maravilha. Muito obrigado. Grande abraço. Continuamos nesse ponta a ponta, Brasil e Estados Unidos. Um dos grandes jornalistas brasileiros está conosco agora. Ele é jornalista do site O Antagonista, colunista da revista Cruzoé, e ele já venceu o prêmio Comunique-se de jornalista influenciador digital, ou seja, tem grande presença e respeitada presença nas redes. Felipe Moura Brasil, bom dia, bem-vindo. Salve, salve, Diego, César, ouvintes, equipe, é um prazer falar com vocês. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Prazer te ter conosco aqui. Tu estás no Rio, Felipe? Eu estou em São Paulo. Eu sou carioca, mas moro em São Paulo aqui há 3 anos e estou aqui trabalhando em home office em meio a essa dura pandemia do coronavírus. Aliás, você me deu a opção de dar a entrevista mais cedo ou agora, nesse horário. Eu já estou até um pouco arrependido, porque o Denis Rosenfield falou muita coisa que eu queria falar também. Pois é. Ô Felipe, vamos lá. Como é que tu estás vendo o momento brasileiro e o governo Bolsonaro? Bom, vejo com muita preocupação nesse período de pandemia, principalmente, né, em que o presidente, desde o começo, tem uma postura negacionista. Nisso, o Sérgio Moro, quando falou, estava coberto de razão. A gente viu várias declarações dele nesse sentido, desde lá de março, né? Acho até que teve uma ainda em fevereiro. Ele falou que era mais uma fantasia, essa questão do coronavírus, superdimensionado, gripezinha, resfriadinho, enquanto várias mortes, muitas, milhares de mortes estavam ocorrendo no exterior, mostrando que isso poderia acontecer no Brasil. Ele desdenhou da gravidade do problema e agora o Brasil realmente enfrenta um problema gravíssimo com essa escalada do número de mortes. E ele, desde o começo, eu falei, fiz vídeos a respeito disso, ele ia jogar a culpa nos governadores, distorcendo, inclusive, um pouco a decisão do Supremo Tribunal Federal. E é o que ele tem feito, né? Teve esse episódio hoje da moça que foi lá, é integrante do MBL, mas foi lá, disse algumas verdades e ele acabou se desviando daquela questão e reagindo sem aquela humildade, sem aquela necessidade de mostrar para a população a sua preocupação com o problema e o sentimento mesmo, a empatia com a vida humana. Fora essa questão, várias outras já vinham desgastando o presidente, principalmente aí
na questão do combate à corrupção, né? Ele teve pelo menos uns 3 pilares durante a campanha de 2018, em que ele fincou as suas bandeiras no combate à corrupção, no suposto conservadorismo, e eu faço várias refutações nesse sentido, e no liberalismo econômico, ali atraiu empresários, atraiu o mercado, com a figura do Paulo Guedes. Essa questão do combate à corrupção, ela veio em etapas, as amostras de que ele não estava comprometido, de fato, com esse combate à corrupção, principalmente depois que veio a notícia a respeito da movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, que é um amigo dele, Jair Bolsonaro, de décadas, que foi colocado lá no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Alerj, lá quando ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Aquela investigação ela foi ganhando corpo, foi preocupando cada vez mais a família e foi um fator a mais para que o Bolsonaro sabotasse, na prática, a pauta anticorrupção. Vocês mesmos estavam lembrando aí algumas das etapas, eu estava escutando, a transferência do COAF para o Ministério da Economia, o Sérgio Moro, quando estava como ministro da Justiça e Segurança Pública, queria ficar com o COAF, depois o COAF acabou indo parar lá no Banco Central. Eu entrevistei, inclusive, deputados do PSL, dessa ala dissidente do bolsonarismo, que acabou ficando no partido depois que o Bolsonaro saiu, e eles disseram que o Bolsonaro disse com todas as letras que a transferência do COAF foi fruto também de um acordo com o Centrão, né? Disse isso lá numa reunião interna. Vieram as tentativas já de interferência na Polícia Federal no segundo semestre, a partir de agosto ali de 2019. A gente noticiou isso, comentava isso, aí vinha essa militância sempre querendo dizer que era tudo mentira, que era tudo fake news, e o próprio presidente lá dando declarações nesse sentido, incomodado com a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas o Sérgio Moro ficava ali tentando contornar. Aí veio o fim do ano, o pacote anticrime desidratou-se, ele sancionou 3 medidas que são medidas dos sonhos do PT, são 3 itens que o PT queria, um deles teve uma votação nominal, por unanimidade, a criação da figura do juiz de garantias, unanimidade no petismo, que divide, na prática, a primeira instância em 2. Você tem o juiz da fase de investigação, que já incomodava muitos políticos, e você tinha o juiz, inclusive, do caso do Flávio Bolsonaro, que vinha incomodando muito a família Bolsonaro, e depois o processo, então, passa, de acordo com essa nova regra, para o juiz de instrução e julgamento, né, que é quem vai sentenciar o réu na ação penal aberta. E isso gera todo um atraso, isso gera um risco de impunidade, que foi apontado pela turma aí da Lava Jato, por todos esses que estavam zelando pelo combate à corrupção no Brasil, que teve vários avanços. Também houve as restrições às prisões preventivas, as restrições à delação premiada, quer dizer, limitando ali o escopo de uma delação aos crimes relacionados aos fatos originalmente investigados, quer dizer, uma delação mais abrangente fica com várias travas para que aconteça, e foram delações assim que fizeram a Lava Jato chegar onde chegou, a delação do Alberto Youssef, do Antônio Palocci, e é ridículo, né, que você tem ali um delator que tem conhecimento ou participou de vários esquemas criminosos e ele não possa falar de outros que não estejam ligados à investigação. E aí você teve agora, né, em 2020, esse episódio ainda mais ostensivo de interferência na Polícia Federal, sem uma motivação técnica, a mensagem no celular de Sérgio Moro, falando que mais um motivo para a troca era a investigação de aliados no inquérito do Supremo Tribunal Federal, e tudo isso, com a saída do Moro, principalmente, gerou um desgaste muito grande. Eu vim apontando cada uma dessas etapas, né, porque eu não tenho uma postura em relação ao governo do PT, por exemplo, e bem o governo do Jair Bolsonaro, e vai ficar passando pano para a sabotagem do combate à corrupção. A minha postura é a mesma, né? No Brasil, lamentavelmente, você tem uma parcela das pessoas que principalmente atuam no debate político, e elas cobram de você uma fidelidade a pessoas e não a princípios e valores. Então, os meus princípios e valores são os mesmos. Eu combati aquilo no governo do PT, eu combato agora no governo do Jair Bolsonaro. Então, muita gente que achava que eu estava exagerando na crítica em cada uma dessas etapas, que eu considero de sabotagem
ao combate à corrupção, muita gente veio pedir desculpa quando o Sérgio Moro saiu, porque aí se deu conta de que aquilo realmente estava acontecendo. E aí você tem essas outras questões. Agora, Felipe, fala disso. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Essa questão, por exemplo, do juiz de garantias, da lei de abuso de autoridade, do COAF ser tirado do... do COAF ser tirado do Moro. Os defensores do presidente dizem o seguinte: isso não foi o presidente, isso foi o Congresso. O presidente não podia ir além. Como é que tu respondes a isso? Bom, é uma mentira e nunca houve isso, de você ficar aliviando a barra de um presidente da República por decisões que ele próprio toma. O presidente da República, ele tem a possibilidade de vetar esses itens e depois eles vão para a análise do Congresso Nacional, que pode ou não derrubar o veto do presidente. Então, se o presidente sanciona, é porque ele está de acordo com aquilo ou ele fez algum acordão para levar vantagem em algum outro lugar, traindo aquela bandeira de campanha, no caso do Jair Bolsonaro, que foi colocada os capitais para a própria eleição dele. Então, você trair a sua promessa de campanha num dos pontos mais sensíveis, é claro que merece que a responsabilidade seja cobrada dele. Mas é uma atitude do governo, é uma atitude do presidente da República especificamente, a sanção. Então não dá para aliviar a barra por causa disso. Imagina se esses bolsonaristas iriam aliviar a barra do Lula ou da Dilma Rousseff em razão de sanções presidenciais para dizer que não, isso tudo é culpa do Congresso Nacional. O caso do juiz de garantias, inclusive, Jair Bolsonaro, na live subsequente à sanção, depois de todas as críticas que recebeu, ele fez uma defesa da criação da figura do juiz de garantias. Eu lembro. Inclusive atacando quem o estava criticando. E até fazendo uma espécie de chacota, como se aquelas pessoas que estivessem criticando não entendessem das questões jurídicas, como se todo mundo, de repente, tivesse virado constitucionalista. Então, ele fez uma defesa daquilo, e depois, quando o Sérgio Moro saiu, ele deu os testemunhos de que ele implorou aprovar aquilo, e fora tudo que a gente já sabia, que havia um parecer do Ministério da Justiça e Segurança Pública comandado pelo Moro, pelo veto desses itens aos quais eu me referi. Houve também parecer de, se eu não me engano, subprocuradoras gerais da República. Eu analisei isso no meu artigo na Cruzoé, as decisões petistas de Bolsonaro, porque justamente eu mostro que o PT todo estava interessado nessa pauta. Então, é claro que não dá para aliviar, não dá para ter esse tipo de desculpa. César. Felipe, dentro dessa linha também, eu tenho dito aqui sempre que a única chance que nós temos é um jornalismo independente, um jornalismo que consiga ter essa leitura que tu tem dos fatos, porque é assim que a gente vai poder crescer e evoluir, sobretudo no que diz respeito às narrativas que a gente está sendo submetido todos os dias. Ontem o Antagonista citou e fez uma matéria sobre um áudio da Zambelli, da Carla Zambelli, que é a apoiadora, sabida apoiadora, uma das principais apoiadoras do presidente Bolsonaro. E o teor desse áudio é terrível. Terrível. Tem o áudio da Joyce também, né? Elas eram amigas. Eram amigas. Mas é que o teor desse áudio, Diego, ele revela algumas coisas que são tenebrosas para a nossa forma, que é uma utilização política da Polícia Federal. E isso é terrível, terrível. E nós estamos vendo, já há poucas semanas, o governador do Rio, hoje o governo do Pará está sofrendo também algumas ações aí da Polícia Federal que a gente precisa que seja investigado. Te assusta isso, Felipe? Qual é a tua opinião sobre o que está acontecendo? Claro, eu tenho um repúdio enorme, já de uma maneira geral, ao aparelhamento político do Estado. Quando se chega ao ponto de você ter todos os sinais, todas as evidências de uma instrumentalização política da Polícia Federal, é claro que isso é extremamente preocupante. E você tem as provas da motivação do presidente em trocar o geral da PS e em trocar o chefe da superintendência da PS no Rio de Janeiro. Então, isso está lá provado e o vídeo da reunião, quando ele é juntado com todos os elementos anteriores e posteriores
e focado naqueles trechos específicos que tratavam justamente dessa interferência, ele é inequívoco para quem fez a análise minuciosa. Até convido aí os ouvintes a entrar no YouTube para ver lá o meu vídeo, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, em que eu faço essa análise minuciosa. O Bolsonaro, inclusive, estava falando dos parentes dele, aí ele citou o caso do irmão, e ele fala assim, como é perseguido o tempo todo. O irmão, se não me engano, é Renato Bolsonaro, o nome dele, de uma cidade aqui de São Paulo. O que não é verdade o que ele disse, porque ele deu a entender que o sujeito era uma vítima, um coitadinho, perseguido do nada, e a coisa não é bem assim. Exatamente, Diego. E o que ele quer dizer com aquela palavra? É sempre bom a gente investigar a raiz das questões na linguagem, né? Então, às vezes, uma palavra, o Bolsonaro tem essa linguagem sempre bélica, a gente precisa entender do que ele está falando. Porque eles deram aquela desculpa, que estavam falando sobre a segurança física familiar. Mas nenhum daqueles parentes sofreu um atentado físico. O Bolsonaro sofreu lá na campanha de 2018, mas não era isso que ele estava se referindo em relação aos parentes. Quando você vai investigar que tipo de perseguição, na visão do Bolsonaro, o irmão dele sofre, era a investigação. Ele era alvo da Receita Federal, havia várias notícias com declarações do próprio Bolsonaro reclamando da Receita Federal, o que gerou um ruído, um desgaste em relação ao então secretário da Receita, o Marcos Sintra, que ele demitiu um mês depois, alegando lá uma divergência em relação à CPMF, mas o desgaste já vinha da investigação do irmão dele. Ele disse, o Bolsonaro, que a Receita estava fazendo uma devassa na família dele. Então, quer dizer, o campo semântico, o contexto que mostra que ele estava se referindo a investigações. E aí ele diz, não vou esperar, né? Aí fala aquele palavrão que começa com S, a minha família ou amigo meu e tal, para interferir, para trocar lá na segurança nossa. E é claro que a Polícia Federal é considerada ali a primeira, se você for buscar, fizer uma busca aí, com a expressão forças de segurança, você vai ver que a Polícia Federal é a primeira que aparece. Então ele está se referindo às forças de segurança e talvez até tenha uma confusão, porque a própria Polícia Federal fez a segurança do Jair Bolsonaro naquele período entre a eleição e o início de mandato. Foi ali que ele ficou ainda mais íntimo do Alexandre Ramagem, né, que fez essa segurança, mas como delegado da Polícia Federal, e era quem ele queria colocar na chefia da PF. Então, quando você olha o quadro todo, que aconteceu antes, durante, depois, você vê que há uma intenção deliberada de blindar familiares, aliados, etc. Agora, se ele vai conseguir fazer isso depois das trocas realizadas, depende também da reação da sociedade. Quer dizer, nós vamos permitir que um político faça esse tipo de troca com essa motivação espúria e aí dê a ele a margem para fazer aquilo que está documentado que ele queria fazer. Então, tudo isso é gravíssimo. A Polícia Federal precisa atuar com independência. Agora, dito tudo isso, só para voltar ao ponto da sua questão inicial, é bom que fique claro, né? Porque a gente vive num debate público cheio de maniqueísmo, cheio de tribalismo. As Sim. pessoas que estão desviando recursos em meio ao combate à pandemia do coronavírus, todas elas precisam ser investigadas. É claro que se há indícios para que isso aconteça, se há uma suspeita realmente robusta, é claro que as medidas elas são necessárias. A questão é que quando o presidente toma esse tipo de atitude, ele já contamina toda a independência e a autonomia na percepção do público que a Polícia Federal tem. Então você vê essas operações e as pessoas ficam na dúvida se elas estão acontecendo porque os políticos realmente desviaram recursos ou se a Polícia Federal já está instrumentalizada. Aí a gente precisa ver cada caso específico para ver de onde vem a ordem, se ela vem da PGR. No caso do inquérito, por exemplo, do STF, contra fake news, ofensas e ameaças aos ministros do Supremo, houve um dado curioso que o Alexandre de Moraes, relator do inquérito, ele blindou os delegados originais da investigação depois que vieram à tona os indícios de instrumentalização política da PF pelo Bolsonaro. Então, eu vi depois muita gente do que eu chamo de claque, né, da militância bolsonarista, que hoje tem um espaço nos veículos aliados do governo, dizer que se o Bolsonaro tivesse realmente aparelhado a Polícia Federal, os bolsonaristas não seriam alvo de batida policial, não estariam, a polícia não estaria na casa deles.
mas está também porque o Alexandre de Moraes blindou os delegados originais. Então, o novo chefe da Polícia Federal não pôde trocar os delegados. E olha que ele baixou uma portaria lá em que houve 99 alterações na Polícia Federal, entre elas várias trocas, né, de delegados. E é preciso olhar isso minuciosamente para ver se está havendo um processo de blindagem. E quando o presidente, para completar, só desculpe me estender, ele se alia com investigados, condenados e réus do Centrão, né, já tendo um histórico aí de informação de bastidor desses desejos do Centrão de se blindar, é claro que tudo fica ainda mais preocupante. Aliás, outro dia só para concluir, até lembrei uma frase do Paulinho da Força, que acabou também de ser alvo aí, da Justiça novamente, em que ele disse a Cruzoé, em 2019, algo assim, que só o Bolsonaro mesmo para enquadrar a Polícia Federal, aqui todo mundo acha bom. Então você tem ali, já em 2019, o Paulinho da Força, um membro do Centrão, né, descrevendo aquilo que o Bolsonaro estava fazendo. E aqueles políticos lá que já têm o filme queimado, eles acham bom que tenha vindo um novo presidente com alta popularidade, com essa aura de combatente da corrupção, para fazer aquilo que eles não estavam conseguindo, né? Uhum. Felipe, nós temos 1 minuto para terminar essa entrevista e eu te convido já para a gente conversar mais vezes ali para frente. Na tua opinião, aí, como alguém que analisa cotidianamente os fatos, como é que vai terminar o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, na tua opinião, ele chega ao fim ou ele termina antes, hein? Diego, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma incógnita, realmente. Sim. Fica difícil cravar, nesse momento, qualquer resultado. Há aí o compartilhamento dos elementos descobertos na investigação do Supremo Tribunal Federal com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Há um receio muito grande ali, que se tem noticiado nos bastidores do governo, que isso possa contaminar a chapa Bolsonaro-Mourão, de maneira que o Caixa 2, né, que é dinheiro que não foi declarado na prestação de contas de campanha, por exemplo, apareça ali por meio de descoberta de impulsionamento não registrado de conteúdo em rede social para fazer propaganda do então candidato ou atacar adversários. Então, seria uma possibilidade a cassação da chapa via TSE. Você tem um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, mas que depende de uma denúncia ou não do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que a gente sabe, eu fazia ironia desde o começo, que é o bolsonarismo geral da República, porque ele ficou realmente muito associado ao presidente. Outro dia o presidente fez ali uma live durante uma cerimônia de posse na PGR, e aí pediu para dar uma passadinha em seguida. Aí o PGR falou que receberia com alegria o presidente, e ele foi lá, um encontro informal, fora da agenda. Tudo isso vai contaminando a percepção de que haja forças independentes atuando nas instituições com base nos elementos de prova e não na tentativa de se proteger uns aos outros. Então, há essas frentes, há uma pandemia agora que segura um pouco a manifestação popular contra o presidente, embora agora já tenha tido alguma força essas últimas manifestações, que também acabam tendo uma parcela de um viés esquerdista que é rejeitado por outras pessoas que podiam talvez se juntar a essas manifestações se elas se concentrassem mais na crítica ao que o governo está fazendo de errado, sem ficar levantando outras bandeiras. Então tem também um problema de desarticulação da oposição, e a gente vai ver como é que vão ser esses desdobramentos. Agora, certamente o presidente perdeu apoio em razão da sua conduta da pandemia, em razão da quebra de promessas eleitorais, de não fazer tomar lá da cá. Ele falou que estaria fora se esse fosse o único método de governar, né? Foi inclusive num programa da Band, no Canal Livre, eu outro dia coloquei lá no Antagonista. Então tem vários estelionatos eleitorais, como todo mundo sempre chamou quando o PT fazia, e por que não dar outro nome agora? Então é um momento de tensão no país, realmente, e eles, o que acontece, só para concluir, é que eles sempre apostam na conflagração, né? É sempre o tom beligerante e aquela incapacidade
de juntar os divergentes para derrotar os antagônicos que a esquerda fez. E a esquerda fez num nível até, claro, prejudicial ao país. E hoje, felizmente, a parcela conservadora da direita, o liberal não bolsonarista, não está fazendo, quer dizer, não está passando pano para esse bolsonarismo que se faz de combatente da corrupção, de conservador e de liberal, e na prática não mostra isso. Muito bem. Jornalista Felipe Moura Brasil, obrigado por essa conversa, estava ótimo o papo e vamos falar mais vezes. Um forte abraço, obrigado, Felipe. Com certeza, sempre um prazer, Diego, César, um abraço, ouvintes, até mais. Até mais. Até mais, valeu. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.